Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um outro giro, um outro passeio pela história de Piuí. O nosso convidado é o médico ortopedista piuiense Gustavo Sansone Soares, que aceitou o convite para nos ajudar a relembrar, a recompor aqui um pouco o perfil biográfico e a vida do pai dele, a história de vida do pai dele, que é o também médico e ex-prefeito de Piuí, de 1997 a 2000, Dr. João Batista Soares. Foi o prefeito que fechou o século XX em Piuí. Dr. João morreu no ano passado, aos 76 anos, e foi uma morte muito sentida na comunidade. Dr. Gustavo, então, está aqui hoje para nos ajudar a conhecer um pouco mais a vida e o trabalho do Dr. João Batista, um prefeito, antes de tudo, muito estimado e muito querido. Um prefeito que, ao seu tempo, foi chamado de o administrador do simples, o administrador da simplicidade e do urgente, porque foi um prefeito focado na necessidade imediata, necessidade básica do cidadão e da família. Quais são essas necessidades? O básico, o simples: saúde, escola, estrada rural, a rua, o bairro, o posto de saúde, enfim, as coisas simples, mas sem as quais ninguém vive. E hoje, na nossa conversa com o Dr. Gustavo, você vai conhecer um pouco mais dos resultados dessa estratégia de administrar o simples e cuidar do básico na vida do cidadão piuiense. Uma estratégia que deixou muitas lembranças na memória popular. Então fica aí que você vai gostar. É só rodar o nosso apoio cultural e vamos que vamos com o nosso papo. Roda lá! Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Seja bem-vindo ao Piuí Tênis Clube. 70 anos de vida, lazer e saúde para a família piuiense. Construtora Brito Mota. 38 anos ajudando a construir a cidade Carinho. 4.000 obras construídas no Oeste Mineiro. Bom, muito bem, Gustavo, é um prazer estar aqui, é uma honra te receber aqui no nosso canal, né? E o espaço de abertura é seu para você contar para nós quem é o cidadão Gustavo Sansone Soares. Vamos lá. Luciano, que bacana esse projeto seu. Acho que primeiras palavras é de te parabenizar. Mostrar as raízes de Piuí, aqueles, né, que já plantaram essas raízes e através de um trabalho muito honesto, de um trabalho muito verdadeiro, fizeram alguma diferença, né, na cidade de Piuí. Esses que ainda também estão agora, né, plantando as suas raízes e mostrar isso, porque é muito importante isso para uma comunidade, né, uma cidade de muito progresso como Piuí. É importante que todos saibam, né, das pessoas que puderam de alguma forma interferir de forma muito positiva para o progresso da cidade. Então eu te parabenizo primeiro por esse projeto seu, tá? Eu sou o segundo filho, né? Papai e a mamãe, né? João Batista e Vilma. Eu sou o segundo filho. Tem uma Dael, oftalmologista em Uberlândia. Eu, ortopedista, resido em Formiga. O João Marcelo e o Zé Augusto hoje, que está em São Paulo, advogado e procurador lá da prefeitura, procurador-geral da prefeitura de São Paulo. Minha história, eu nasci aqui em 1973, fiz agora recentes 50 anos de idade, saí daqui aos 14 anos, em 1987, quando eu fui para Uberlândia,
né? Papai já despachou a gente logo que a gente terminou aqui a 8ª série. Comecei no Gato de Botas, fui para o Josino Alvim, fui para o Gote, Rebelo Horta, e quando com 13 para 14 anos nós fomos estudar lá em Uberlândia. O tio Renzo já estava lá, e a tia Rosi já estava lá, então acharam que não entraram em um acordo para Belo Horizonte. Acharam que Uberlândia era uma cidade mais tranquila, apesar de ser um pouco maior, e nós fomos para lá, onde eu terminei o meu científico, fiz a Universidade Federal de Uberlândia e me graduei em medicina, e depois fui para São Paulo, cidade de São Paulo, capital, onde eu fiquei 5 anos fazendo ortopedia. E em 2003 eu voltei aqui para a região. Bom, Gustavo, agora vamos mudar e vamos falar um pouquinho do personagem principal dessa nossa conversa. Conta um pouquinho da biografia do seu pai, Dr. João Batista Soares. Falar do papai para mim é um motivo de muito orgulho, o Luciano, e a gente fica realmente emocionado, mas já no começo... Mas o papai nasceu em dezembro de 1945, 30 de dezembro de 1945. Essa é uma data que a gente não esquece, porque se era uma coisa que o papai gostava muito, era do aniversário dele. Então, sempre foi comemorações gostosas. Então, o papai nasceu em dezembro de 45, 30 de dezembro de 45. Foi na cidade dos Cabrestos, ali, hoje Campinópolis. Na entrada dos Cabrestos ali, você entra um pouquinho à direita, existe lá, não é a casa de 1945, mas a gente sabe mais ou menos. A gente sempre, quando passava para a Vargem Bonita, e a gente foi muito ali durante a infância, porque o papai gostava demais de frequentar a Vargem Bonita, então nasceu no distrito de Campinópolis, e depois ele ficou até mais ou menos aos 10 anos na cidade da Vargem Bonita, onde ele fez ali o primário dele. Aos 10 anos, em 1955, o papai com 10 anos, ele foi para um período de admissão em Passos. Esse foi um período pequeno, onde ele ficou lá aproximadamente por 1 ano, e aonde aconteceu aí o divisor de águas do papai. Foi quando ele foi para o Antônio Vieira, né, se preparar para os estudos dele. Ele foi no Antônio Vieira em 1956, onde ele foi terminar o ginásio, o científico, e se preparar depois para entrar para a medicina. O papai passou, né, no vestibular, muito bem colocado na época. O papai passou em 3º lugar na Católica, em 9º lugar na UFMG, e fez o curso de medicina, dele, e uma história interessante, ele terminou mais ou menos, foi em 1970, ele ficou lá em 1971 para poder ainda pegar algumas práticas cirúrgicas. Eu lembro muito do papai falar que antes dele vir para cá, ele precisava fazer uma cirurgia de tireoide, e ele ainda não tinha feito essa cirurgia de tireoide. E nessa época, ele doido para vir, já doido para casar com a mamãe, já vim para a cidade, mas o doutor Nancran ainda segurou ele lá mais umas 2 semanas, até que conseguiu internar uma paciente com a patologia de tireoide cirúrgica. O papai teve a condição de operar essa paciente, e o doutor Nancran falou assim: não, João, agora você pode ir que você está preparado. Foi quando o papai veio aqui para cá, em 1971. Então ele veio para Pinhuí depois da tireoide. Ô, Gustavo, bom, você já ficou um pouquinho emocionado aí, mas é natural, você está falando de uma figura importantíssima para todos nós. Agora, vamos apertar um pouquinho mais essa emoção, talvez, aí, pelo seguinte: você assumiu o lugar do seu pai na Clímpio, você está aqui no consultório dele, ocupando esse espaço que era o espaço do Dr. João Batista, né? E como é que você se sente sentado na cadeira dele, nesse espaço que tem a cara do Dr. João, né? Quer dizer, tudo que está aqui dentro tem a cara do Dr. João, e atendendo gente ainda do antigo, da antiga clientela dele, gente que idolatrava o Dr. João. Como é que você se sente emocionalmente como filho e médico? Ô, Luciano, toda vez que eu entro aqui é com muita responsabilidade, porque realmente isso aqui faz parte da história do papai. Eu já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes,
que assim, a gente sempre notava que o papai era uma pessoa muito carismática, mas a gente se interrogava, pô, por que o papai é tão assim? Tem tanta gente que gosta do papai, Então, mas foi quando eu comecei, porque quando eu vim para a região, eu atendi no consultório do papai como ortopedista, e aqui na clínica isso acontece muitas vezes. São pessoas que vêm aqui com histórias fantásticas do papai, dentro da medicina. E o que são essas revelações, o que são esses testemunhos? Seu pai me ajudou, seu pai ajudou meu filho, seu pai ajudou minha mãe, o seu pai foi muito importante para mim numa fase da minha vida. Então, assim, é muita gente que o papai pôde, dentro da medicina, ajudar, né? E sempre e o que eles dizem foi isso, esse caráter, essa idoneidade dele de nunca pôr nada além do que o paciente em primeiro lugar, independente aí da questão financeira, né? Então eu acho que isso é que trouxe todo esse emblema do papai para essas pessoas. Então, é com muita responsabilidade que eu sinto aqui, porque eu não posso desapontar ele. Bom, muito bem, Gustavo. Apesar da emoção, nós vamos continuar falando do Dr. João aqui. Como é que você traça um perfil global do Dr. João Batista? Como pessoa, como médico, como político, como médico você já falou um pouquinho, como pai já falou um pouquinho. E o restante dessas facetas dele? O papai era uma pessoa muito carismática. O que ele gostava muito de fazer, o papai? O papai era um hábito simples, mas ele gostava ali de tomar a cerveja dele, de estar com os amigos dele. Gostava muito de fazer isso dentro das roças que ele tinha, das propriedades. O papai comprou uma fazendinha lá no Socorro, depois uma fazenda lá nos Motas, então o papai gostava muito de ir lá. Para ele também era um motivo assim de muita alegria estar na Vargem Bonita, com aquele pessoal todo ali, né? A gente ia às vezes para o Ribeirão da Prata, a gente às vezes ia ali para o Rio São Francisco, nas praias, então era bastante gente, então fazia arroz com galinha, então eram aquelas farras bacanas. Quando estava na cidade, tinha aquelas vias sacras que começava ali no bar do Taíde, era no bar do Jonas, no bar do Zé Arlindo, no bar do Zé Horácio, no bar do Zé Boneco. Então, assim, nós frequentamos muito, o papai gostava muito disso, de estar perto das pessoas. O papai também, ele sempre foi associado a essas estruturas como o Rotary, como a maçonaria, e sempre participando, né, dessa vida comunitária, de instituição da cidade de Piuí. Como pai, assim, era um provedor, porque naquela época a educação ainda era um pouco mais da mãe e o pai um pouco mais provedor, mas o papai nunca deixou, nos momentos que ele estava com a gente, de demonstrar muita adoração pelos filhos. Era uma época que ele trabalhava demais, mas ele sempre foi muito generoso e amoroso com os filhos. Então, a gente lembra muito disso aí. Essa faceta, papai gostava muito de ir para o parque de exposição, a gente até achava, às vezes é ruim, porque chegava eu e o Adael na porta principal do parque de exposição. A gente estava doidinho para ir lá para o parquinho, que era uma distância. Mas não tinha jeito de andar com o papai. O papai, para ele andar 100 metros no parque de exposição, demorava 1h30. Era muita gente que o papai precisava conversar. E assim, pessoas muito simples, o Luciano, e com a naturalidade muito bacana. Então a gente ficava ali, tinha que esperar ele. Mas isso era muito bacana, eu não esqueço disso. Isso era na Vargem, isso era no parque de exposição, era onde a gente estava com o papai. Ele era muito bem recebido. Então isso aí fica essa memória muito gostosa do papai. Realmente era uma figura muito carismática mesmo, muito querida, né? Agora, voltando um pouquinho aqui, o Dr. João fez o primário na roça, em Cabreços, Vargem Bonita. Aos 11 anos ele foi para Passos, começou a cursar... Uma divisão rápida e depois o Antônio Vieira. Formiga. O Antônio Vieira e Formiga, que era o top da época, não é isso?
Com 21 anos, ele deu um show no vestibular de medicina, com 21 anos, né? Terceiro lugar nas ciências médicas e nono lugar na UFMG. Agora eu quero te fazer alguns questionamentos dentro disso. Como é que você, que conhece as dificuldades de um vestibular de alto nível, como é que você vê esse sucesso do Dr. João no vestibular, sair da roça, passar pelo Antônio Vieira e ter esse sucesso no ensino superior? Ele era um estudante diferenciado, era um CDF, como a gente chama? Olha, com certeza deve ter tido muito esforço do papai nisso aí. Pensar que saiu ali do primário, ali da Vargem Bonita e... com certeza, o papai também, quando a gente convivia com o papai, a gente sabia, o papai era inteligente, o papai tinha um raciocínio rápido e com certeza era muito estudioso e responsável. O papai começou já a ter, às vezes, já ser alguma referência, já tem uma referência no Antônio Vieira, e ele já se destacou logo que ele chegou lá. Porque logo ele já pegou a reitoria dos alunos, ele era ali um tipo de uma liderança, se destacava nos estudos, né? Acho que era muito bom de bola também, e era uma pessoa responsável que não dava nenhum tipo de trabalho, né? Então o papai teve já essa liderança ali no Antônio Vieira. E como hoje eu clinico lá em Formiga, tem vários amigos que lembram do papai lá. E realmente o que eles me falam era isso. Seu pai era o regente, a palavra é isso, era o regente. E caiu nas graças lá do Tenente Oscar, né? Provavelmente foi por desempenho esportivo, desempenho intelectual lá nas notas, né? Isso foi muito importante para ele. Muito bem. Agora me responde uma outra coisa. Algum dos dois filhos médios do Dr. João, você e o Dr. Adael, que está lá em Uberlândia, se aproximou de um resultado desse no vestibular? Se aproximou do resultado do seu pai? Eu acho que o Adael passou melhor do que eu. Aliás, bem melhor do que eu, mas eu acho que não aproximou do papai, não. Não aproximou do papai, não. E, concluindo, o seu pai brilhou no vestibular, ele brilhou no curso de medicina, brilhou no ensino médio, no ensino superior, brilhou na profissão, né? Brilhou nas relações humanas. O que isso representa para você profissionalmente hoje em dia? Esse brilho, esse brilhantismo do seu pai. Não deixa de ser uma inspiração, né, Luciano? Não deixa de ser uma inspiração. Porque o que a gente... primeira figura que você tem como referência na sua vida é o seu pai, né? É o seu pai. Então, falando agora um pouco da medicina, eu e o Adael, com certeza, nós guardamos bastantes ensinamentos do papai. O que a gente vê, isso é uma fonte de inspiração, não para a gente ser igual ao papai, porque cada pessoa é única, mas é para a gente sempre ter muito cuidado, né, no lidar com a medicina e pegar esses princípios que o papai deixou, né, de pôr o paciente em primeira mão, de tentar resolver primeiro o paciente, o que ele está ali te procurando, né, sem pensar, né, em outras coisas, o paciente em primeiro lugar. Agora, o Dr. João ficou rico com a medicina? Não. Ele exerceu várias especialidades em Piuí, numa época que Piuí não tinha especialistas, não é isso? Sim, sim. Quando o doutor César deve ter chegado como pediatra aqui, eu acredito, depois de 5, 6 anos que o papai já tinha chegado. Então, nessa época, o papai também foi pediatra, o papai foi obstetra, o papai foi ginecologista, o papai foi cirurgião geral, o papai tratava de chagas. Então, isso era os plantões, né? Então, ele... Nessa época tinha essa formação mais geral, né? Essa formação mais geral. Isso é interessante, mas cansa, porque você acaba tendo muito perrengue, né? Muito estresse na profissão, né? Agora, Gustavo, algum dos filhos do Dr. João herdou a veia política dele? A veia política ali com o papai começou com o vovô Josino. Em 1958 a 1960 ou 1958 a 1960, o vovô foi prefeito.
Ele tinha sido vice do Birajara, e o Birajara chegou a falecer, então o vovô foi ali a primeira geração. E nessa época o Tinei também era vereador. Então vamos supor que começou com o vovô, passou pelo Tinei e terminou com o papai. Ali dos filhos não tem ninguém que pegou essa veia política, não. Agora, o que você lembra, assim, na sua visão? Claro, nós não estamos fazendo um relatório aqui. O que marcou no seu entendimento a passagem do Dr. João pela Prefeitura de Piuí? Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Centro Médico Veterinário Ribeiro, clínica e cirurgia geral de cães e gatos. Agora, o que você lembra, assim, na sua visão? Claro, nós não estamos fazendo um relatório aqui. O que marcou no seu entendimento a passagem do Dr. João pela Prefeitura de Piuí? Luciano, nessa época, tanto eu como o Adael, nós estávamos fazendo a pós-graduação em São Paulo. Então, a gente seguiu, sim, mais um pouco de longe, mas até para poder fazer esse programa, eu comecei eu pesquisei e fiquei realmente assim, abismado. Foi muita coisa que o papai trouxe aqui, não só o papai, com a colaboração de toda uma equipe. O Ivamar, que foi vice-prefeito, e os secretários, eu não quero falar nomes específicos não, mas foram muitas pessoas. Acho que uma coisa muito importante foi essa delegação de poder que o papai dava, porque ele escolhia as pessoas certas e dava realmente ali uma condição da pessoa desenvolver o trabalho sem querer aquilo centralizar. Mas assim, eu gostaria de pontuar, por exemplo, acho que foi uma administração que não trouxe nenhum problema para o papai depois que ele saiu da prefeitura. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, de você não ter... o papai não teve problemas com a prestação de contas, o papai não teve problema com as instituições quando ele era prefeito. É claro que tinha uma rusguinha, tinha um probleminha ali, mas assim, não teve nenhum escândalo de corrupção. É até uma coisa que o papai tinha muito orgulho para falar para a gente. Na época que o papai era prefeito, o João Bosco era o promotor aqui. E numa dita feita, numa ocasião, até o próprio doutor João Bosco falou: João, mas que beleza que foi seu mandato, eu não tive trabalho importante, eu não tive nenhum problema importante na sua gestão. Então o papai lembrava disso com muito carinho, né? Então, assim, né, nessas linhas gerais, eu acho que assim, foi muito importante. Papai tinha um sonho de ser prefeito, sim, isso não começou cedo, mas depois o foco dele realmente foi a medicina, mas isso levou a ele, depois, a querer dar um salto nisso aí. Então, papai conseguiu realizar esse sonho. De coisas que a gente poderia mostrar, eu vou tentar citar alguns tópicos aqui, na questão da saúde. O papai implementou, ou fortaleceu bastante o consórcio municipal de saúde. Eu fui ver o que era isso. Era dar condições, por exemplo, de atendimento de massa de pessoas em determinadas especialidades, que já era ali, porque já estava... Antigamente, um médico conseguia abordar toda a patologia, mas com o desenvolvimento da medicina, começou a se ter especialistas. E foi através desse consórcio intermunicipal que o papai implementou, que se começou a ter essas consultas de especialistas, endoscopia, colonoscopia, ginecologia, psiquiatria, consultas neurológicas. Então, foi através desse consórcio. Uma outra coisa que foi muito importante também, que eu acho na saúde, foi o aumento da subvenção
de uma forma considerável para a Santa Casa de Piuí. O papai aumentou bem essa subvenção, essa ajuda que a prefeitura dava. O papai sempre falou que para uma saúde forte no município de Piuí precisava de uma Santa Casa forte. Então, eu acho que isso ele tinha em mente e ele concretizou isso. Algumas coisas, a compra de aparelhos de ultrassom, compra de raio-x, o papai também teve à frente. A reforma e o fortalecimento dos PSFs, o papai também atuou bastante nisso aí. Mas eu falo assim, a questão da saúde, eu acho que o papel do papai foi muito importante como prefeito, mas foi muito mais importante para a saúde o papai como médico. Eu acho que ele conseguiu tocar no coração das pessoas nos 27 anos, 30 anos que o papai atuou como médico, seja na clínica particular, seja nos plantões da Santa Casa, seja nos postos de saúde, seja no sindicato dos trabalhadores rurais, que era uma joia para o papai. O papai trabalhou até aposentar ali, até a prefeitura. O papai era o médico do Ele era o médico dos trabalhadores rurais de Piuí. Sim, sim, sim. E isso foi muito importante, porque, com certeza, isso influenciou demais, por exemplo, nas estradas rurais. O papai teve um carinho muito grande com as estradas rurais. Na época, quem ajudou o papai nisso aí foi o Chico do Miguel, que ajudava o papai nisso aí, construiu mais de 40 pontes na zona rural. Mais de 40 pontes na zona rural. Um detalhe só, Luciano, o pessoal dos campos é um pessoal ainda muito influente, e claro que eles não chamaram o papai lá para fazer uma chantagem para o papai de jeito nenhum, tanto é porque o papai era amigo do pessoal dos campos. Mas eu lembro detalhes dessa campanha, porque eu estava com o papai foi visitar aqui na comunidade dos campos uma ponte que já há bastante tempo estava sendo prometida. Isso antes da campanha. E foi numa conversa muito salutar, uma conversa muito agradável. O papai falou assim, se eu ganhar, eu vou fazer essa ponte. E quando o papai ganhou, não demorou, no primeiro ano, o papai fez essa ponte lá, e eu também tive na inauguração dela. Então, é um fato só da campanha que eu te falo, não foi uma chantagem de jeito nenhum, mas foi uma conversa, mas o papai prometeu, o papai fez. E isso foi mais de 40 pontes que o papai fez nessa comunidade rural, além de essa do Rio Piuí aqui, da Água Limpa, o papai fez toda a estrutura dela de novo. Nós podemos citar essa da entrada da cidade aqui, no começo ali da Avenida Querubino Mourão, também, que foi totalmente reformulada, a Avenida Querubino Mourão, até desenrolar naquele trevo lá, que a gente não pode deixar de falar da importância do Tatá ali na feitura daquele trevo, mas foi uma obra interessante que o papai, e que marcou também. Outras coisas, por exemplo, que eu não sabia tanto, vamos falar um pouquinho do SAI. O SAI foi fundado pelo Dr. José Garcia, né? O Dr. José Garcia, que foi um excelente prefeito. Agora, quando o papai pegou o SAI, 10% só das casas de Piuí tinham sido hidrometadas. O SAI estava começando na inauguração. E o papai deu um pontapé muito interessante nisso aí. Então, de 10%, o papai elevou isso para 100% de hidrometação na cidade. Quando o papai entrou na administração e indicou o Zé do Ismar, que fez um trabalho brilhante no SAI, a capacidade de reservatório do município de Piuí era de 600 mil litros. O papai entregou com 3 milhões e 600. O papai fez um reservatório na Cruz do Monte, um reservatório de 1.500 litros, fez um reservatório ali na ABB, para frente, para cima ali da estação de tratamento de esgoto, de mais 1 milhão e 500. Ele fez mais 2 pequenos reservatórios de 300 mil, que era de transição para abastecer esses 2 grandes reservatórios. Essa hidrometação que foi muito importante, porque começou a se dar valor ao preço da água, né, e uma outra coisa muito importante que o papai fez e que às vezes não é tão visível, foi a troca de praticamente toda a canalização de água de Piuí, que era em ferro fundido e que dava muito problema, e que o papai trocou tudo isso aí pelo padrão Copasa. Foram 47 quilômetros
de troca de manilhas, de canos. Então eu acho que isso aí também foi um trabalho belíssimo que o papai fez. Ele fez muita coisa, mas no final tudo tem um vínculo com a saúde humana, né? Ah, com certeza, com certeza. Esse olhar, né? Esse olhar. Papai, quando foi candidato, ele fez uma matéria no jornal e que ele falava, né? Que administrar uma cidade é como tentar manter um organismo em plenas condições de saúde, fazendo muito o quê? É a prevenção. Então isso aí, eu acho que o papai, né, dentro do SAI, dessa troca de rede, né, porque na verdade a água é saúde. Uma outra coisa também que foi muito interessante, vinculada ao SAI, na época o vereador do SAI era o Zé Cardoso e já estava tendo alguns problemas de abastecimento de água na comunidade dos Penedos. E papai foi lá para poder ver como era o problema. E, na verdade eram 75, 80 casas com um posto artesiano no meio da comunidade e as casas eram todas fossilizadas, eram fossas. E, na verdade, o pedido do vereador naquela ocasião era para fazer mais um poço artesiano, mas se viu que isso aí tinha que dar um passo muito mais à frente. E, na verdade, o que o papai fez? Junto com os colaboradores, o presidente do SAI, que na época era o José do Ismar, ele fechou todas as fossas, ele canalizou todo o esgoto dessa comunidade e fez uma estação de tratamento. E que, assim, e que o meu pai tinha muito carinho por essa obra, né? Tinha alguns casos já, às vezes, de danos à saúde de crianças que estava já acontecendo. Então, isso aí foi tudo organizado. Então, isso deixa a gente, quando a gente vai ver depois, eu não sabia de tudo isso. Então, eu fiquei impressionado e muito mais motivado a estar aqui para poder falar o que o papai fez. Pois é, e eu estou bobo com o seu aprofundamento que você fez na pesquisa das coisas que seu pai... Eu tinha feito uma pesquisa, mas muita coisa eu nem percebi aí que você está trazendo agora. Isso é bom que dá uma dimensão real da importância do seu pai na vida piauiense e muito principalmente na questão, no aspecto de saúde da comunidade, não é? Sim. Muito importantes para nós. Agora, Gustavo, eu pedi para alguns amigos que definissem o Dr. João em uma frase, vou te pedir para você comentar, mas rapidinho, comentar em 1, 2 palavras só. O que esses amigos me disseram? Um me disse o seguinte: Dr. João saiu da roça, mas a roça não saiu do Dr. João. O que significa isso? Eu concordo. O papai, ele se dava bem em qualquer esfera, mas você queria ver o papai feliz, era com as pessoas. Olha, nós tivemos amizades assim, que até hoje a gente carrega, que eram com as pessoas que eram colaboradores do papai nas roças do papai, que eram os camaradas do papai. Então, fizemos amizades assim, eu sou amigo de mais de 5, 6 famílias, e que foi na época do papai. Então, o papai gostava muito, apesar de em todas as áreas, mas o papai gostava da pessoa simples ali, da roça, vargiano, né? Vargiano. Então, é desse jeito. Outra frase aqui, o Dr. João era explosivo de vez em quando. O papai era explosivo, mas o papai se arrependia fácil, muito rápido e com muita sinceridade. Então a gente acabava relevando esses momentos de explosão. O Dr. João adorava música sertaneja. Nossa, na época eu já era um adolescente, infância e adolescente, a gente tinha um outro estilo musical, mas hoje eu adoro todas as músicas que o papai escutava, principalmente com o Titoninho. Lembro de uma Brasília, a gente ia para os motas e voltava com a mesma fita. Eu sei todas as músicas de cor. Fantástico, A Dama de Vermelho, João Mineiro e Marciano. O papai gostava de uma música sertaneja. Era devoto dos Reis Magos. O papai, quando veio para Piauí, não sei se foi no primeiro, segundo ou terceiro ano já de médico aqui, o papai organizou uma folia de reis na Vargem Bonita e saiu com essa folia de reis durante uns 15 dias. E foi um sucesso.
depois de muito tempo, depois de 15, 20, 30, eu chegava na Vargem Bonita e quase muita gente que lembrava com felicidade dessa época que o papai participou dessa folia de reis. Era o rei, não é? Coroado rei? Mas eu já vi ele de palhaço, com um palhaço, porque tinha, né, aquela máscara do palhaço, né? Gostava de uma boa farra com amigos, você já disse aí. Sem dúvida. Ele gostava de ser chamado de vargiano ou de cabresteiro. Papai nunca teve problema com as origens dele. Papai adorava, né? Adorava. Claro que depois, no final da vida do papai, aí já veio a questão, né, da idade, foi pesando e ele diminuiu um pouquinho essas visitas lá. Mas até os meus 12, 13 anos, até eu sair, quando eu saí de Piuí, foi de 13 para 14. Mas foi muitas vezes que a gente foi ali pelo Cabresto. Tinha que parar lá no Cabresto, já tomar uma cerveja lá no Cabresto. Aí depois chegava na Vargem Bonita. Isso era muito bacana. Eu lembro da Vargem Bonita com muito carinho. Considero a minha segunda cidade, porque a infância ali com o papai, com o vovô Josino, era uma casa, não sei se você lembra da casa do vovô Josino ali na esquina, uma casa bacana, grande, bem iluminada, então bacana demais. Lembro demais, eu fiz uma reportagem lá quando inaugurou a Luz em Vargem Bonita, que seu avô era o prefeito de Vargem Bonita. E a última frase que eu colhi aqui, basicamente essa todo mundo sabe, todo mundo concorda, né? O Dr. João era caridoso e muito humano. Como eu te falei, Luciano, quando a gente está aqui com uma pessoa que às vezes passa aqui despercebido por mim, eu não conheço, você é filho do Dr. João? Aí ela vai contar uma história, hoje, eu liguei para o Adael para me falar, Adael, o que você tem mais alguma coisa aí que você precisa, porque a gente trocou ideia, né? Eu troco ideia com os meus irmãos. O Adael falou assim, Gustavo, você acredita que ontem uma paciente de Piuí que mora em Divinópolis, ela veio aqui comigo consultar aqui em Uberlândia. Ela lembra demais do papai, E uma coisa que ela chegou para mim aqui e falou assim, seu pai foi um médico da nossa família, mas seu pai nunca preocupou com dinheiro com a gente. Então, o Adael falou assim, se tiver tempo, você fala isso na entrevista. Então, é uma coisa que a gente fica emocionado, né? Com toda razão, viu, Gustavo? Com toda razão. Bom, agora deixa eu contar uma historinha aqui para a gente começar a fechar aqui. Quando seu pai foi candidato, logo que surgiu a candidatura dele, ele me chamou e pediu que eu fizesse um texto para a abertura do programa dele de rádio. Mas ele já deu a dica do que ele queria. Ele falou assim, eu quero que você faça um texto dedicando essa minha candidatura aos 5.000 piuienses que eu trouxe ao mundo enquanto eu fazia partos, essa coisa toda. Ele era obstetra, né? E aí eu escrevi um texto dentro do que ele me pediu, chamado Uma Mensagem aos 5.000 piuienses que eu trouxe ao mundo. Ficou bem bonito e foi um sucesso a abertura da campanha dele. Ô Gustavo, nós estamos encerrando, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, por essas revelações que você trouxe, te cumprimentar pelo seu trabalho, pelo fato de você estar substituindo uma pessoa importante da comunidade e pela sua emoção, que eu acho que isso valorizou muito a nossa conversa. Porque uma coisa que perpassa a imagem do Dr. João, seja para os filhos, seja para os amigos, para cliente, para tudo mais, é que ele era um sujeito capaz de despertar a emoção e o sentimento. Portanto, muito obrigado e o espaço final é seu para você encerrar. Pois é, Luciano, foi ótimo isso, porque como eu morava fora, então tive jeito de pesquisar e realmente assim eu já tinha muito orgulho, isso aumenta cada dia mais, né?
Eu não poderia deixar de salientar a importância da mamãe na vida do papai, seja ela na criação dos filhos, seja ela na criação do patrimônio que o papai conseguiu amelhar. Minha mãe teve muita participação nisso e, sem dúvida, também na administração do papai. Minha mãe foi uma grande companheira do papai. E te agradecer, Luciano, te agradecer. Eu tenho certeza que o papai está satisfeito da gente estar fazendo isso aqui, de estar relembrando ele. E te parabenizar mais uma vez pela essa oportunidade, viu? Então, muito bem, fim de papo. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa com o Dr. Gustavo. Mas se você quiser conhecer um pouco mais a figura do Dr. João Batista, eu tenho duas indicações de leitura para você. Primeiro, a biografia do Dr. João no livro Histórias de Pessoas, Solidariedade e Cooperação, de autoria do Dr. Nelson Soares de Mello, presidente da Credialto, e do historiador Luiz Augusto Júnior de Mello. E a segunda dica é um capítulo biográfico também sobre o Dr. João no livro Pinhuí, Histórias do Século XX, livro do Rômulo Agresta, pinhuense Rômulo Agresta, e do nosso historiador Luiz Augusto Júnior de Mello. Vale a pena ler esses capítulos. Muito bem, e agora, se ainda não se inscreveu, se você ainda não se inscreveu no nosso canal da Web TV Pinhuí, faz isso agora, imediatamente, que é para você ser o primeiro a receber as notificações dos nossos novos vídeos. E paz, amor, saúde e trabalho para você e a sua família. E até a próxima!